Não começou a gravar ainda. Agora sim. Então, agora estamos gravando. Então, novamente, boa noite a todos. A gente vai dar início aí a mais uma aula de comunicação de dados 2. E dando seguimento, né, àquilo que a gente vinha falando na última aula. Né? Então, eu parei exatamente nesse ponto que vocês estão vendo aí, que era uma parte do material onde vocês poderiam praticar um pouco dos conceitos que nós falamos até então. Né? Então, aqui, basicamente, é a composição de uma máscara. Então, o exercício apresenta uma máscara de subrede no formato ponto decimal, onde eu tenho os valores, onde eu tenho 4 valores decimais. Né? O ponto não aparece aqui, mas na hora de fazer a escrita disso num dispositivo qualquer, é necessário a gente colocar o ponto. Na primeira parte do exercício, né, solicita-se que a máscara seja escrita, né, no seu equivalente binário, lembrando que cada valor desse representa um octeto, né, ou seja, um conjunto de 8 bits, e como nós tínhamos visto, né, na aula passada, o 255 equivale a 8 bits 1, como aqui é 255 também, são 8 bits 1, idem para o terceiro octeto, e aqui o último octeto tem o valor 0, então, isso daqui, escrito na forma binária, são 8 bits zeros, porque cada valor desse é representado por um octeto, é representado por 8 bits. Então, um zero decimal, ele é escrito aqui na máscara de subrede como 8 zeros binário. Depois pede-se para poder escrever a notação de prefixo, ou seja, aquela notação que a gente utiliza para poder encurtar a máscara, né? Não tem que ficar escrevendo 255, 255, 255.0. Né? Então, seria barra e a quantidade de bits 1 que eu tenho na máscara. Então, no caso aqui, eu tenho a máscara com 24 bits 1, é uma máscara característica de uma classe C. Tá? Se a gente fizer a verificação, está correto. Isso eu tinha mostrado para vocês já na aula passada. Pedi, inclusive, recomendei, né, inclusive, que vocês fizessem isso para poder fixar os conceitos. Tá? Ainda existe um outro exercício que eu acho bastante interessante da gente falar um pouquinho sobre ele, antes da gente passar para a proposta da aula de hoje. Tá? Então, aqui, olha, é um exercício onde a gente vai determinar o número de bits que serão emprestados para atender uma certa demanda. Tá? Então, nessa atividade, você recebe o número de hosts necessários. Então, a ideia aqui é o seguinte: você tem uma demanda, então você tem lá uma subrede onde você, perdão, onde você precisa identificar 250 hosts, ou seja, você precisa de pelo menos 250 endereços IP. Você precisa criar uma máscara que te proporcione pelo menos 250 endereços IP por conta dessa sua situação, vamos dizer assim, física. Na sua rede física, você tem lá 250 hosts. Então, você precisaria de um IP para cada um deles. Tá? Nesse caso, né, a gente precisa visualizar a quantidade de bits zeros que a máscara deve possuir para atender essa demanda. Tá? Então, para cada bit zero na máscara, eu tenho o chamado bit de host. Ou seja, são bits que são usados para identificar os hosts de forma distinta em uma rede. Então, se eu tiver um único bit zero, quantos hosts eu poderia identificar se a minha máscara tivesse um único bit zero? Eu tenho que usar esse valor que representa a quantidade de bits zeros como expoente de uma base 2. Então, se fosse um único bit zero, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, daria 2. E, portanto, eu teria 2 endereços IP, tá? Que está muito longe dessa demanda. Tá? Se fossem 2 bits zeros, 2 elevado a 2 dá 4,
ainda está longe. E assim por diante, um raciocínio que a gente já falou sobre ele também. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, foram colocados 8 bits zeros, por quê? Porque 2 elevado a 8 dá 256. Então, essa máscara associada com qualquer bloco de endereço IP fornece, né, ou proporciona 256 endereços IP. Tá? Lembrando que qualquer que seja o bloco, qualquer que seja a máscara, eu vou ter sempre 2 endereços IP reservados. Então, dos 256 fornecidos, eu tiro 2. Eu teria, então, aqui com essa máscara, a capacidade de endereçar até 254 hosts. Como eu preciso de 250, então lá é a máscara adequada. Tá? Bom, então a ideia é determinar a massa subrede, que comporta o número de hosts especificado, inserindo as respostas no formato binário, aqui primeiro, depois no formato decimal e anotação de prefixo. Tá? Então, para atender essa demanda de 25 hosts, tá? De 25 hosts, então a minha máscara tem que ter quantos bits zeros? Quantos bits zeros a minha máscara precisa ter para me proporcionar no mínimo 25 hosts? 5. 5, né? E onde ficam esses zeros, Gabriel? Em qualquer lugar? Pode ser aqui, por exemplo? 5 bits Não, zeros? Né? no Onde? último octeto, No último octeto. à direita, né? Isso. No último octeto e sempre à direita. Então, se eu tenho a necessidade de 5 bits zeros, então todos os locais onde não for necessário zero são precisos com 1. Tá? E aqui no último octeto que vão aparecer os 5 bits zeros. Mas eles têm que estar na parte final. Então, eu coloco os 3 bits adicionais do octeto, né, à esquerda. Então, está aqui a máscara. Essa é a máscara que me proporciona 25 hosts. Por que isso? Porque ela tem 5 bits zeros. E se eu utilizar essa quantidade como expoente de base 2, 2 elevado a 5 dá 32. Né? Se eu tiro os 2 reservados, então essa máscara me proporciona 30 hosts. Ah, Cleber, mas pediu 25. Mas tem que ser essa máscara, porque se eu tirar um bit zero daqui, então eu teria apenas 4. E aí 2 elevado a 4 daria 16, que é um número inferior a 25. Tá? Então, preciso de 5 bits zeros, mesmo sabendo que com essa quantidade de bits zeros, eu obteria uma quantidade de endereços IP superior à quantidade de hosts que eu preciso. Tá? Bom, no formato decimal, então cada octeto que é composto por todos os bits 1 equivale em decimal ao 255. Então, seria 255.255.255. Tá? E este octeto final, ele tem 3 bits 1 no início, então o primeiro equivale a 128, né? O peso do primeiro bit é 128, o peso do segundo bit 64, o peso do terceiro bit 32, né? E se eu somar esses pesos, eu chego ao valor 224. Notação de prefixo é um barra, né? E aí eu faço a contagem dos bits 1 que a máscara possui. Olhando aqui para o formato decimal, não dá para poder enxergar isso facilmente. Tá? Olhando para o binário, olha, eu tenho 8 bits 1 aqui, mais 8 bits 1 aqui, mais 8 bits 1, 24, e mais 3 bits 1. Então, eu tenho 27 bits 1. Tá? Bom, e se fossem 1000 hosts, qual máscara seria adequada para isso? Né? Em outras palavras, quantos bits zero eu preciso ter na máscara para ter 1000 hosts? Como é que eu posso raciocinar? Olha, aqui eu tenho 8 bits zeros e essa quantidade de bits atendeu uma demanda de 250. E aqui é bem maior. Então, eu sei que aqui no último octeto vão ser 8 bits zeros. 8 bits zeros.
tá? O último octeto inteiro. Né? Por quê? Para dar 1000, né, eu preciso de uma quantidade de bit 0, maior do que aquela quantidade que proporcionou 250. Então, começa daí. Tá? Para cada bit 0 a mais que eu adicionar aqui, eu dobro a quantidade de IPs. Então, 8 bits zeros, 2 elevado a 8, 256. Né? Se eu colocar mais um bit 0 aqui, então eu estaria dobrando a quantidade anterior. Né? O dobro de 256 é 512. Ainda insuficiente. Se eu colocar mais um bit 0, eu dobro esse valor. Né? Então, 512 vezes 2, né? O dobro 512 dá 1024. Beleza. Então, com 10 bits zeros, 2 aqui e 8 aqui, eu teria uma máscara capaz de me oferecer pelo menos 1000 endereços IP. Tá? Na verdade, ela oferece exatamente 1024. Tá? Bom, e agora o que eu faço? Agora eu preencho o restante com 1. Essa máscara é a máscara que me proporciona, né? É uma máscara, né, que é capaz de de atender essa minha demanda, né? Porque ela proporciona 1024 endereços IP. No formato decimal, os dois primeiros octetos são compostos apenas por bits 1, então é 255. O terceiro octeto, ele tem bits zeros no final. Né? Então, a conversão é 128 mais 64 dá 192, mais 32 dá 224, como eu tinha aqui, mais 16, 240, mais 8, 248, mais 4, 252. Tá? Ponto. O último octeto é formado apenas por bit zeros, ponto zero. Tá? Então, esses valores que aparecem aqui, é como eu disse para vocês na aula anterior, né? Eles são, eles aparecem de forma recorrente, né? E os valores que aparecem, eles são sempre os mesmos, né? É sempre um valor de um conjunto de 8 valores possíveis, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui de novo. Então, um octeto de uma máscara, ele vai ter ou o valor 0, ou o valor 0, se todos os bits forem iguais a 0. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Vou compartilhar de uma outra forma para vocês poderem enxergar. Para vocês enxergarem o bloco de notas. Então, olha só. Eu tinha escrito isso aqui na aula passada. Ó. Então, quando a gente pensa numa máscara, eu tenho sempre em mente o seguinte, olha, a máscara IP, a máscara de subrede, ela é um conjunto, né, de bits, de 32 bits, sendo que, aí é o diferencial dela, os bits 1, eles ficam à esquerda, e os bits 0 à direita. Eles não se misturam, como pode acontecer com outros números binários. Né? Baseado nisso, e se eu considerar apenas um octeto, um conjunto de 8 bits, eu tenho 8 possibilidades apenas. Tá? Ou eu tenho os 8 bits iguais a 0, se eu converter para decimal, isso é 0, como apareceu aqui, ó. É o quarto octeto, 8 bits zeros, e, portanto, o valor decimal correspondente é 0. Eu posso ter um bit 1, e aí, se tiver um bit 1, ele está à esquerda, né? Nunca ele vai estar misturado, né, com os bits zeros. Tá? E aí, se eu pensar no peso dos bits, né, o oitavo bit tem peso 128. Né? Lembrando, o bit mais à esquerda, mais à direita, tem peso 1, o vizinho dele tem o dobro, né, peso 2, e eu vou dobrando até o último bit. No caso aqui, o último bit tem peso 128. Então, se eu tenho uma máscara que tem apenas um bit 1 no octeto, né, então
esse bit tem peso 128 e o valor do octeto seria 128. Não apareceu aqui esse exemplo. Se eu tiver 2 bits 1, eles estarão à esquerda, e aí eu somo o peso deles. 128 mais 64. 192. A resposta. Também não apareceu aqui. Se eu tiver 3 bits 1 no octeto, eu vou somar o peso dos 3 bits e o valor vai ser 224. Apareceu aqui, ó. Tá? E assim por diante, conforme eu mostrei para vocês na aula passada. Então, na minha máscara, os valores que vão aparecer em cada um dos octetos é um desses 8 aqui. Ó. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? Então, continuando. A notação para a máscara que proporciona 1000 endereços IP, né? Na verdade, 1024, é barra, né? O quê? Barra a quantidade de bits 1 que eu tenho. Então, eu tenho aqui 8 mais 8, 16, e aqui eu tenho 6, então seria um barra 22. Tá? Para 75 endereços IP, né? Então, primeiramente, quantos bits 0 eu preciso na máscara? Bom, se eu tiver um bit 0, eu tenho 2 endereços IP. Se eu tiver 2 bits 0, eu tenho 4, vai dobrando. 3 bits 0, eu tenho 8. 2 elevado a 3 é 8. 4 bits 0, 16. 5 bits 0, 32. 6 bits 0, 64. 2 elevado a 6, 64. Ainda é insuficiente. Né? 7 bits 0, 128. Opa, beleza. Então, a máscara que eu preciso para poder endereçar 75 hosts é uma máscara que tem 7 bits 0. Como aqui é um octeto, então tem que completar aqui com bit 1. E os outros octetos, todos com bits 1. Né? Escrevendo no formato decimal, então teria 255.255.255, porque os 3 primeiros octetos são compostos apenas por bits 1. O último octeto tem só um bit 1, e quando tem só um bit 1, o valor decimal é 128. Notação de prefixo, aqui no caso seria um barra 25. Né? 24 bits dos 3 primeiros octetos, mais um do último octeto. Tá? Para ter 10 hosts, então vamos lá. Quantos bits zeros eu preciso na máscara? Então, se eu tiver um bit 0, são 2 IPs, não dá. 2 bits zeros, 4 IP, não dá. 3 bits zeros, 8 IPs, não dá. 4 bits zeros, 16 IP. Atende essa minha demanda. Então, eu complemento o resto com bit 1. Depois eu faço a conversão. 255, 255, 255. Né? E aí eu tenho no último octeto 4 bits 1. Com 4 bits 1, esse valor é o 240. E aqui seria 1 barra 28. Né? 24 bits dos 3 primeiros octetos, mais 4 bits daqui, dá o 28. E para 500? Né? Primeiro, quantos bits zeros? Bom, se eu tiver 8 bits zeros, dá 256. Então, não dá. Mais um bit zero aqui. O dobro de 256, 512. Maravilha. Deu. Então, o resto aqui eu complemento com bit 1. Tá? Escrevo em decimal. 255, 255. Agora aqui eu não tenho todos os bits iguais a 1. Então, não é 255. Né? Um octeto que tenha 7 bits 1, terminando com 0, em decimal, é o 254. E o final aqui, 0. E aqui seria 1 barra 8 bits daqui, mais 8 daqui, 16, mais 7 aqui, 23. Bem, alguma dúvida com relação a essa atividade aqui, pessoal? Alguma pergunta? Eu recomendo que, mesmo vocês tendo visto eu fazer, que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Para poder fixar esses conceitos, tá? Bom, a proposta para hoje né, na verdade, fazer uma atividade, essa atividade aqui, ó. Uma atividade no Packet Tracer, que, na verdade, é uma atividade que envolve uma fase de planejamento antes de configurar os equipamentos, propriamente dito, tá?
essa atividade aqui, ó. Quem quiser abrir aí o Pact Tracer e acompanhar, né, junto comigo a atividade, né, é a 8.1.4.7, tá? Então, a ideia é que vocês cliquem aí no arquivo PKA e abram a atividade aí no Pact Tracer, essa atividade aqui, ó, tá? Para a gente poder fazer juntos, né? Quem quiser fazer junto, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui no PDF. Eu gosto de fazer a leitura no PDF, que é melhor, fica mais organizado. Então, eu tenho esse cenário, vocês viram lá no Pact Tracer, tá? Bom, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos segmentos de rede eu tenho aqui, nesse cenário? Quantos segmentos de rede? É exemplo que nós fizemos na aula passada. Primeira pergunta, né? Quantos segmentos de rede que eu tenho aqui? Rede física? 9? 9? Vamos lá, Gabriel. O que você está considerando como segmento de rede? Alguém falou 5 aí também, né? Mas vamos lá, vamos lá. O Gabriel tinha falado 9 primeiro, né? O que você está considerando como segmento de rede aqui, Gabriel? Ah, não, professor, eu falei por alto, sem prestar atenção, desculpa. É 5 mesmo. Tá. Então, beleza. 5. Você convergiu aí para a Uhum. resposta da outra pessoa que eu não percebi quem foi. Uhum. Matheus, respondeu? Tá. Por que 5? Por que vocês estão falando que é 5 segmentos? Um para cada rede, né, conectada ao switch, né? E mais um segmento para conectar os dois roteadores, né? Que é um link remoto. Isso, né? Isso aí. Então, importante todo mundo enxergar o seguinte, olha, se a gente for olhar cabos que estão ligando um equipamento ao outro, né, eu teria aqui 4 mais 4, 8, mais 1, 9, né? Talvez tenha sido isso, tenha levado o Gabriel à primeira resposta, tá? Mas, quando eu falo de segmento de rede, eu não estou falando de cabo especificamente, né? Eu estou considerando o seguinte, olha, o que são partes da rede que não se comunicam diretamente? Então, quando eu olho para cá, eu tenho um PC ligado ao switch e esse switch no roteador. Então, isso daqui é um segmento de rede. Isso aqui é um segmento de rede. Tá? Se eu colocar outros computadores conectados a esse switch, continuaria sendo um segmento de rede. No caso aqui, um segmento de rede local. Eu teria uma rede local aqui. As máquinas que estivessem conectadas a esse switch 1, elas se comunicariam diretamente umas com as outras, tá? Sem precisar de passar pelo roteador. Então, isso é considerado um único segmento de rede. E aí eu replico isso, né? Aqui eu tenho um segundo segmento de rede, aqui eu tenho um terceiro segmento de rede, aqui eu tenho um quarto segmento de rede. Redes locais, tá? E esse link que liga um roteador ao outro seria o quinto segmento de rede, tá? De uma outra forma, eu poderia enxergar esses segmentos de redes físicas considerando a quantidade de portas de roteador que estão sendo utilizadas. Então, eu tenho uma porta usada para cá, eu tenho uma porta usada para cá. Então, um segmento de rede para cá, um segmento de rede para cá. Aqui embaixo, eu tenho uma porta sendo usada para ligar essa estrutura aqui, é o terceiro segmento de rede. Aqui eu tenho uma porta ligada para usar essa outra estrutura. É o quarto segmento de rede. E eu tenho uma porta nesse roteador também sendo usada para poder conectar a algo. Então, esse roteador, ele tem 3 portas sendo utilizadas. Então, quer dizer que existem 3 segmentos de rede que chegam nesse roteador. O roteador de cima também tem 3 portas sendo utilizadas. Então, eu posso concluir que existem 3 segmentos de rede que chegam nesse roteador. Né? O total, né, seria somente somar? Não, porque existe um segmento
que é comum aos dois roteadores. Então, o total de segmentos de rede seria 5 e não 6, porque tem um segmento que é comum. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, se eu não enxergasse dessa forma, eu poderia raciocinar assim, olha, tem 3 portas sendo utilizadas no roteador 1, então são 3 segmentos de rede. Tem 3 portas sendo utilizadas no roteador 2, então são 3 segmentos de rede. Somando, né, eu teria 6 segmentos de rede. Aí eu procuro, né, se existe algum segmento comum entre os dois roteadores, algum segmento que liga um roteador no outro. Sim, existe um. Eu desconto esse segmento de rede. Então, eu tinha somado 6, desconto 1, eu tenho um total de 5. Tá? Bom, isso é importante de ser observado, porque a máscara de subrede que vai ser usada, ela precisa nos proporcionar pelo menos 5 subredes para atender à estrutura física. Uma outra informação que é mostrada aqui, ó, é a quantidade de hosts que eu tenho em cada segmento de rede local. Tá? Então, no caso aqui, são 25, é a mesma quantidade em todos os segmentos de redes locais. Tá? A minha máscara, como nós acabamos de fazer exercício aqui, ela precisa, né, me proporcionar, no mínimo, 25 endereços IP. Tá? Foi exatamente o que a gente respondeu aqui nessa linha. Tá? Existe ainda esse segmento aqui, onde não foi apresentada a quantidade de endereços IP necessário. Mas não precisa, porque esse link é um link ponto a ponto, então eu sei que eu preciso de 2 endereços IP aqui. Somente 2. Tá? Somente 2. Bom, vamos lá. Qual que é o objetivo do exercício? Aqui eu tenho uma tabela de endereçamento, e o objetivo é a gente preencher essa tabela. Preencher essa tabela de endereçamento com informações tecnicamente compatíveis com a estrutura física, tá? E a máscara de subrede que a gente vai idealizar aqui. Tá? Então, olha, são 2 objetivos, na verdade. O primeiro é projetar um esquema de endereçamento IP. Projetar. Então, é projeto. Eu não vou preocupar em configurar nenhum equipamento nessa etapa do meu exercício. É um projeto. Então, eu vou analisar a estrutura que eu tenho, a demanda que eu tenho de endereços IP, a rede base que eu tenho, e aí, a partir disso, eu vou fazer esse meu projeto de endereçamento IP, conforme a gente viu aí na aula de quarta-feira. Então, depois a gente vai fazer a atribuição de endereços IP aos dispositivos e verificar se está tudo funcionando. Tá? Então, nessa atividade, você recebe o endereço de rede 192.168.100.0/24, ou seja, uma classe C, para dividir em subredes e fornecer endereçamento IP para a rede mostrada na topologia aqui. Cada LAN, cada rede local na rede, requer espaço suficiente para, no mínimo, 25 dispositivos finais. 25 dispositivos finais, o switch e o roteador. Então, lembra do que eu comentei na aula de quarta-feira. Quando é mostrado, né, a demanda, né, a quantidade de hosts, é preciso que vocês, ao fazer um projeto de endereçamento IP, se certifiquem se naquela informação apresentada estão incluídos, né, outros dispositivos além dos hosts. Tá? Nesse caso, está explícito que os 25 dizem respeito apenas aos hosts mesmo, aos dispositivos finais. Né? E eu tenho que pensar em um IP para o switch, eu tenho que idealizar o meu projeto, considerando, além dos 25 endereços IP de host, um IP para o switch, esse switch aqui, e um IP para o roteador, né? Para a interface do roteador, que é usada para interligar naquela rede local. Então, na verdade, eu preciso planejar o meu projeto considerando 27 endereços IP num segmento de rede local. Tá? A conexão entre roteador 1 e 2 exigirá
um endereço IP para cada extremidade do link. Como eu tinha dito, 2 endereços IP são necessários aqui. Tá? Então, parte 1, o projeto, dividir esse bloco de endereçamento em um número apropriado de subredes. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um rascunho. Mais ou menos, vocês vão ter que fazer na lista de exercício, uma parte dela lá. Então, eu tenho... Qual rede base aqui? Me ajudem? Qual é a minha rede base? Isso eu tenho que pensar sempre quando eu vou fazer um projeto. Tem que pensar qual é a rede base, para eu poder ver se a partir dela eu consigo fazer divisão. Qual a rede base aqui? Estamos escutando, pessoal? É 192, 168, 100, máscara barra 24. Isso. Esse valor que está aqui, né? Uhum. 192.68.100.0/24. Obrigado, Gabriel. Olha só, o próprio exercício já dá algumas diretrizes, né? Com base na topologia, quantas subredes são necessárias? Esse nós já respondemos, né? Letra A. Quantas subredes são necessárias? Com base na topologia. Quanto, Gabriel? Tem respondido antes. Quantas subredes? Sim, né? A gente, na verdade, está considerando que é a quantidade de redes físicas que eu tenho lá. É a quantidade de segmentos físicos de rede. B. Quantos bits devem ser emprestados para comportar o número de subredes na tabela da topologia? Quantos bits devem ser empregados para comportar o número de subredes na tabela da topologia? Então, para ter 5 subredes, quantos bits eu devo pegar emprestado? Lembrando, pegar emprestado significa o seguinte, olha, olhando para a máscara da rede base, eu tenho 24 bits 1. 24 bits de rede, né? São bits 1. O restante, no caso aqui, 8, são bits de host. Bits de host. Quando se fala pegar emprestado, pensando na formação de subredes, é saber quantos bits eu preciso tirar daqui e colocar aqui para poder ter as subredes necessárias, né? A quantidade de subredes necessárias. Tá? Então, quantos bits eu preciso? Qual a resposta da letra B? Bits emprestados. Quantos? Três? 3 bits emprestados? Por que 3? Matheus que respondeu agora? Isso. Por que 3? Porque 3 vai formar 8 sub-redes, né, no máximo. Isso, exatamente, né? Então, se eu pegar 3 bits emprestados, né? Então, 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 dá 8. Então, com isso aqui eu consigo formar 8 subredes. Ah, mas eu preciso só de 5. Mas não pode ser menos do que 3, né, Matheus? Exatamente. Porque se eu colocasse 2 bits, por exemplo, 2 elevado a 2 daria 4, que é insuficiente, tá? Então tem que pegar 3 bits emprestados. O que significa pegar 3 bits emprestados? Significa que a minha máscara, barra 24, ela se transformará, né? Vamos lá, vamos por partes. E pensei, quantas subredes são criadas? Nós já respondemos, né? No item de cima eu já respondi. Quantas subredes criadas? 8. É isso aqui, ó. Quantas subredes serão criadas? 8. Quantos hosts utilizáveis são criados por subrede? Quantos hosts utilizáveis são criados por subrede? Aqui a pergunta é o seguinte. Eu
analisei a topologia, percebi que eram necessárias, que existem, né, 5 sub-redes, 5 segmentos de redes físicos. Para poder atender essa demanda, eu preciso pegar 3 bits emprestados, né? E aí que eu ia perguntando. Pegar 3 bits emprestados significa, ó, vou pegar desses 8 bits de host, vou pegar 3 e vou passar para cá. Então, aqui ficaria 5 e aqui ficaria 27. Tá? Porque eu peguei 3 bits daqui e coloquei aqui. Tá? Com essa análise, então, teria uma máscara barra 27. Com isso, sobrariam 5 bits de host. 5 bits de host. Por quê? Porque eu peguei 3 emprestados daqui. Eu peguei 3 bits emprestados. Então, saiu 3 aqui. Saíram 3 aqui. 5 bits de host. Tá? E aí, com 5 bits de host, né, quantos endereços IP eu consigo formar? 5 bits. 32. 32, né? 2 elevado a 5 a 32. Tá? Só que aqui perguntou quantos hosts utilizáveis. Na verdade, a pergunta talvez não tenha sido bem traduzida, né? Porque o que ele quer saber é o seguinte: quantos. Aqui eu tenho 32 endereços IP. 32 endereços. No total, né? O que ele quer saber é o seguinte: quantos endereços válidos eu tenho com essa máscara? Quantos endereços válidos? Aqui é a quantidade total. Tá? Total de 32. Mas quantos são válidos? Quantos são utilizáveis? Né? Lembrando, eu tenho 2 reservados. Eu tenho 2 endereços IP desses 32 que são reservados. Então, a resposta para essa pergunta é exatamente fazer essa diferença aqui. Ó. Né? Que daria utilizáveis. Endereços utilizáveis. Eu tenho 32 endereços IP no total, menos 2 reservados, eu tenho, então, 30 endereços IP utilizáveis, que seria a resposta aqui para entender. E olha o que ele coloca como observação. Se a resposta for menos que os 25 hosts necessários, significa que você pegou emprestado bits demais. Né? A minha topologia apresenta uma demanda de 25 hosts, e como nós já avaliamos, né, mais 2, porque eu preciso de um IP para o switch e outro para o roteador, então 27. Se eu tivesse feito a análise de pegar bits emprestados e esse cálculo, né, me proporcionasse menos do que 25, na verdade, menos do que 27, significaria que essa máscara não seria adequada para atender minha demanda, né? Como foi dito lá no material. Eu teria pego o bit emprestado demais. Isso é um erro que pode acontecer, e às vezes, no primeiro momento, a gente não percebe. Por quê? Vamos lá, vamos supor que eu tivesse feito o raciocínio errado. Então, eu estou lá analisando a minha estrutura física, constatei que são necessárias. Eu tenho 5 segmentos físicos e, portanto, eu preciso de pelo menos 5 sub-redes. Aí, na hora de fazer o cálculo de bits emprestados, eu falei, vou pegar 4. Por que 4? Porque 2 elevado a 4 é 16. E aí, 16, né? Beleza, eu tenho 5 sub-redes. Eu tenho 5... eu preciso de 5 sub-redes. Peguei 4 bits emprestados, gerei 16. Maravilha. Né? Atende e ainda sobra bastante. Só que eu tenho que analisar a outra parte, né? A consequência disso. Se eu pegasse 4 bits emprestados, então sairiam 4 daqui para cá. A máscara seria 1/28. E eu teria apenas 4 bits de host. Com 4 bits de host, eu teria 2 elevado a 4, que é 16. Né? Ou seja, bem menos do que 25. Tá? Então, sempre que vocês forem estabelecer o raciocínio
para poder determinar uma máscara de subrede para o seu projeto, você tem que olhar as duas informações. Quantas subredes a máscara proporciona? Isso é uma parte, é um ponto, né? Essa quantidade de subredes tem que ser, no mínimo, igual aos segmentos físicos que você tem. Senão, com essa máscara, você não conseguiria atender a sua demanda, o seu projeto. Tá? E depois, considerando a máscara que você idealizou, quantos bits de host sobraram? E, consequentemente, quantos endereços IP você teria em cada subrede? Tá? Essa quantidade também tem que ser adequada para a sua topologia, para a sua rede física real. Tá? Cada bloco tem que ter uma quantidade de endereços IP utilizáveis que dê conta de atender, né, cada pedaço aqui. Ó. Aqui na topologia, eu tenho a mesma demanda, a mesma quantidade de host para cada segmento de rede local. Mas como eu mostrei na aula de quarta-feira, isso pode variar, vai variar, na verdade, numa situação real. E aí você olha o segmento de rede que tem a maior demanda. A sua máscara de subrede tem que atender a parte que tem maior demanda. É o que vai precisar de mais endereço IP. Tá? Se atendeu essa parte, então atende todas as outras. Ok? Bom, aí pede, então tem 8 subredes, pede-se para poder fazer o cálculo do valor binário das 5 primeiras subredes. E está dizendo que a primeira subrede está exibida. Tá? Observe o que ele fez aqui. Ó. Ele colocou o prefixo, né? O prefixo /24 aqui, ele colocou no formato decimal. Por quê? Porque eu estou usando esse bloco como rede base. Ele era um bloco /24, né? Ou seja, ele tinha como prefixo de rede 192.168.100, e isso eu não mudo. Quando eu estou trabalhando com subrede, eu não altero o prefixo original. Eu, na verdade, faço uma extensão dele. Tá? Então, eu tenho o prefixo de rede, como era originalmente, e eu vou acrescentar mais alguns bits para poder criar as subredes. Tá? Eu vou fazer uma coisa, eu vou copiar isso aqui. Vou copiar isso aqui. Eu acho que eu vou colocar isso. Não vai ser nem no bloco de notas. Eu vou colocar aqui no editor de texto que eu quero mudar a cor para vocês enxergarem. Vou criar um documento em branco aqui. Então, olha só o que ele colocou lá. Ele pediu as 5 primeiras subredes. 5 primeiras subredes. Todas elas começam com o mesmo prefixo de rede, 92.168.100. Ele começou a numeração da rede com 0, então vai ser de 0 a 4. E essa parte, como eu falei, é a parte binária. Tá? Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Eu estava trabalhando com a máscara /24 e agora eu vou trabalhar com a máscara /27. /27. Como nós respondemos aqui, eu peguei 3 bits emprestados. Tá? De onde? Da parte de host. Então, originalmente eu tinha 24 bits de rede e 8 bits de host. Eu peguei 3 bits emprestados. Quais bits emprestados? Esses 3 aqui, ó. Esses 3 aqui são os bits emprestados que eu peguei. Tá? Vou colocar aqui uma cor de fundo aqui, ó, amarelo, para diferenciar. Então, isso aqui era a parte de host original, os 8 bits. Como eu fiz a divisão, eu agora peguei 3 bits emprestados para a parte de rede. E aí, o restante ficou como host mesmo. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trabalhar nisso daqui de maneira
que eu vou identificar as subredes. Como é que eu vou identificar as subredes? Eu vou identificar subredes mexendo nos bits que eu peguei emprestado. Isso aqui é uma outra forma da gente estabelecer o endereço de identificação da subrede, tá? Olhando para os bits. Então, olha só, a rede 0, ela tem os 3 bits que foram pegados, foram pegos emprestados, com valor 0. Tá? Até dá para fazer uma analogia. Ó. Se eu converter esses 3 zeros para decimal, vai ser a rede 0. A próxima rede, a rede 1, né, eu vou mexer aqui. Então, eu vou escrever esses 3 bits aqui de forma que ele represente o valor 1. Né? Seria isso aqui. Ó. Coloco o valor 1 aqui. Lembrando, isso aqui não é a máscara de subrede. Eu não preciso colocar os bits 1 à esquerda. Isso aqui é o endereço IP que identifica a rede. Então, eu coloquei bit 1 aqui. Ó. É diferente desses 3 bits zeros aqui. Agora, para a rede 2, eu vou colocar esse bit aqui como 1. Né? Porque está formando o valor 2. Se a gente fizer a conversão desses 3 bits para decimal, é o valor 2. Rede 3, eu vou colocar esses 2 aqui, ó. Valor 1. Esses 2 aqui, ó. Valor 1. Tá? Equivale ao 3. E a rede 4? A rede 4 eu vou mexer aqui, ó. Esse daqui com valor 1. Então, observe o que eu fiz. Eu mexi nos bits que eu peguei emprestado. Mexi nos bits que eu peguei emprestado. Tá? E aí eu respondi a pergunta que foi colocada lá, ó. Calcule o valor binário das 5 primeiras subredes. A primeira está exibida. Tá? Então, o valor binário, cadê? É esse aqui. Ó. Se a gente fizer a conversão disso daqui para o decimal, teria isso aqui, ó. Teria isso aqui, ó. 92 dá 8. Ponto 100. Ponto o quê? Eu posso converter isso aqui para binário. Para binário não, para decimal. 0. 0. Tudo 0, né? 0. Próxima rede. Né? 192, 168. E aí, olha só, na hora de fazer o cálculo, né, binário, eu considerei somente os bits emprestados. E aí, usando, né, uma associação direta com o número da rede, né? Então, rede 0, 3 bits zeros. Rede 1, 001, que equivale a 1 em decimal. Rede 2, 010. Rede 3, 011. E rede 4, 000. Na hora que eu vou escrever o valor do octeto, eu tenho que considerar os 8 bits. Então, eu pergunto, esses 8 bits aqui, se eu for converter para decimal, a que valor eles equivalem? Trinta e dois. 32. Né? Ó, peso 1, peso 2, peso 4, peso 8, peso 16, peso 32. É o único bit que eu tenho, é esse daqui. O único bit 1 que eu tenho é esse aqui, 32. Né? 32. A próxima rede. Esse octeto binário equivale a quanto em decimal? Né? Se esse bit tem peso 32, esse aqui tem peso quanto? É vizinho. Sessenta e quatro. 64. Próximo. Agora eu tenho 2 bits 1. Um bit 1 com peso 32, outro bit 1 com peso 64. Então, qual o valor decimal? 96. 96. Né? E, finalmente, a rede 4. Eu agora tenho... Então, esse cara tem peso 64. O vizinho dele tem peso quanto? 128. Tá? Então, isso aqui é uma maneira diferente da gente montar a identificação das subredes. Tá? Mas olha só, se a gente partir daquele raciocínio que eu expliquei para vocês na aula passada, obviamente tem que bater, né? Então, a primeira rede, a primeira subrede, como eu falei,
ela usa, né, ela aproveita a rede base. A rede base é essa daqui. Só que ela vem com a máscara que eu estou considerando, barra 27. Tá? Nós calculamos que cada bloco tem 32 endereços IP. Então, se eu usar aquela ideia, olha, a primeira rede equivale, a primeira sub-rede equivale à rede base. Com a máscara diferente. A próxima, como é que eu calculo? A anterior mais o tamanho do bloco. O tamanho do bloco é 32, então deu 32 aqui. 32. Tá? E a próxima? É a anterior mais o tamanho do bloco. O tamanho do bloco é 32. 32 mais 32, 64. E a próxima? 64 mais 32, 96. E a próxima? 96 mais 32, 128. Ou seja, eu chego na mesma resposta. Tá? Só que é uma forma diferente de eu raciocinar. Tá? Qual que é mais fácil? Aí depende de cada um, depende de como cada um enxerga. Qual que é o correto de fazer? Não tem correto. Tá? Vocês fazem da maneira como você achar mais fácil. Ok? Letra F. Calcule o valor binário e o valor decimal da nova máscara de subrede. Então, a letra F aqui, a letra E eu já respondi lá, a letra F, né? A máscara em binário, a máscara em binário, vou copiar isso aqui, aqui. Então, eu tinha 24 bits 1, peguei 3 emprestado, então ficou aqui mais 3, ó. 1, 2, 3, 3 bits 1. Mas a máscara não é só formada por bits 1, né? E ela tem que ter um tamanho fixo de 32 bits. Então, faltam 5 bits de host, que eu vou colocar aqui. 5 bits de host. Então, ficou a máscara no formato binário. No formato decimal, 255, 255, 255, já está lá. E a parte final, eu tenho 3 bits 1, a máscara com 3 bits 1. Aliás, o octeto que tem 3 bits 1, né, o octeto de uma máscara que tem 3 bits 1 é 224. Maravilha. Número 9. Número 9. Letra G. Preencha a tabela de subredes, listando o valor decimal de todas as subredes disponíveis, que é todas aqui, né? Então, vamos listar o valor decimal de todas as subredes disponíveis, o endereço que identifica a subrede, que eu estava fazendo lá, no Google Docs. O primeiro e o último host utilizável, então, o primeiro endereço de host utilizável e o endereço de broadcast. Não é necessário usar todas as linhas. Então, eu quero fazer isso aqui só para as subredes que eu preciso na minha topologia. Tá? Bom, vou aproveitar isso aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, então. Vou aproveitar o que eu já tinha respondido. Então, eu tenho, vou colocar uma tabelinha aqui. Inserir. Tabela. Quantas linhas que eu preciso na tabela? Quantas colunas, aliás? 5 colunas. 5 colunas e 6 linhas que eu preciso. Aí. Essa é a minha tabela. Aqui, achei que poderia fazer igual no Excel. Não, né? A fonte. Vamos diminuir isso aqui. Subrede. Endereço da subrede. Primeiro host utilizável. Primeiro endereço de host utilizável. Último endereço de host utilizável. E o broadcast. Bom, eu já sei que a primeira subrede é essa aqui. Eu vou formatar a fonte. Eu já sei que a segunda é essa aqui.
A terceira é essa aqui. A quarta é essa aqui. E a quinta é essa aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui para vocês enxergarem. Aí. Então, o número da subrede, aliás, eu copiei no lugar errado. Ctrl X, Ctrl V. Número 0. Número 1. Número 2, 3 e 4, conforme a gente tinha feito aqui, né? Aqui estamos com o endereço subrede, né? Tudo barra 27. Tudo barra 27. Tudo barra 27. Muito bem. Qual é o primeiro endereço de host utilizável dessa subrede aqui? Qual o primeiro endereço IP, né, válido? Eu posso colocar, eu posso atribuir para uma máquina. Essa subrede aqui. A rede de 0. Ei. Ninguém? Final 1. Não? Muito bem. Né? Então, o primeiro endereço aqui, ó, essa rede aqui, ela tem o final 1. Ele tem o final 1. Então, esse endereço aqui eu posso atribuir a qualquer dispositivo da rede, né? A qualquer host, impressora, servidor, até mesmo eu posso atribuir isso aqui para uma interface do roteador, o switch, né? Qualquer um. Tá? E qual que é o último utilizável? O último que eu posso usar? Final 30. Final 30. Muito bem. Por quê? Porque o último de verdade é o endereço de broadcast, né? O último endereço dessa subrede é o endereço de broadcast, né? Que é o final 31. Como nós vimos também em aulas passadas, o endereço de broadcast de uma subrede, ele vem imediatamente antes do endereço da próxima subrede. Né? Então, ó, final 31, final 32. Tá? Bom, agora eu vou fazer mais depressa aqui. Então, aqui eu tenho o primeiro utilizável, 33, né? É o primeiro logo depois do endereço de rede. O último utilizável, né? 62. O broadcast, 63. Imediatamente antes desse daqui. Nessa rede aqui, o primeiro endereço IP utilizável é o 65. O último é o 94. O último utilizável. O último do bloco, que é o broadcast, é o 95, né, que é o que vem imediatamente antes daqui. Nessa subrede, o primeiro utilizável é o 97. O último utilizável é o 126. E o último do bloco, que é broadcast, é o 127. Tá? O próximo aqui é 128. Mas me ajuda aqui. O primeiro, Matheus. 129. 129, muito bem. O último utilizável. Quando a gente não tem a próxima subrede como referência, fica um pouco mais difícil de enxergar, né? 159. 159, na verdade, é o broadcast. Ah, é verdade. Tá? Por quê? A próxima subrede, se eu estiver utilizando, seria de número 160, certo? É.
128 mais 32. Então, o antecessor, 159, é broadcast. Então, aqui seria 158, beleza? Bom, isso aqui, gente, que eu estou fazendo, faz parte de um projeto de rede. Tá? Esse raciocínio de subir redes, para depois eu montar uma tabela de endereçamento e depois configurar as máquinas. Tá? Não um enfeite isso aqui, não. Tá? Então, quando a gente for em disciplinas mais à frente do curso, montar um projeto de rede, ele começa, né, pelo projeto de endereçamento IP. E eu tenho que documentar isso. Eu tenho que fazer a documentação disso aqui. Tá? Eu não posso simplesmente pensar nas minhas subredes IP e deixar isso armazenado na memória, na minha memória apenas. Tá? E depois eu precisar de fazer alguma consulta rápida, eu não tenho que pensar de novo. Basta olhar o que eu já tinha documentado. Tá? Depois, a etapa 2 fala: atribua as subredes à rede mostrada na topologia. Tá? Então, eu criei 5 subredes, conforme a tabela que a gente colocou agora. Tá? E a ideia agora é a gente pensar o seguinte: ó, eu vou atribuir, eu vou associar, né, cada uma dessas redes, dessas subredes lógicas, né, a qual rede física? Tá? Qual rede física? Eu tenho que deixar isso documentado também. Então, a proposta colocada aqui é o seguinte: olha, eu anotar a qual interface de roteador estará vinculada à subrede. Tá? Lembrando que a interface vai ter um número daquela subrede. Tá? Então, deixa eu copiar isso aqui. Etapa 2. 2. Etapa 2, que ficou grande para chuchu. Etapa 2. Então, eu vou atribuir a subrede 0, essa daqui, a LAN conectada à interface giga00 do roteador. Então, a subrede 0 é essa aqui. Eu vou associá-la com a interface giga00 do meu roteador 1. Do roteador 1. Item B, eu vou atribuir a subrede 1 a VLAN conectada na giga01 do roteador 1. Então, essa subrede aqui vai ser associada à interface giga01 do roteador 1. Tamanho 13 é a fonte. Item C. Mais a 0 aqui, pronto. Item C, eu vou atribuir a subrede 2, LAN conectada à giga00 de R2. Isso aqui está sendo uma determinação e não uma decisão minha de escolha. Às vezes acontece isso também. Item D, eu vou atribuir a subrede 3. Subrede 3, essa aqui. Então, observe, na hora que eu faço a anotação, já planejei isso aqui tudo já. Né? Já fiz o raciocínio. Então, em alguns momentos, vai ser simplesmente copiar e colar mesmo, como eu estou fazendo aqui. Ó, a questão do projeto. Tá? Finalmente, a última, a subrede 4, vai ser, então, atribuída ao link, né, de rede remota que liga os roteadores 1 e 2. Tá lá. Então, foi uma decisão de projeto que, na verdade, não foi eu que tomei. Etapa 3. Aí fala, documente o esquema de endereçamento. Preencha a tabela de endereçamento utilizando as seguintes diretrizes. Então, vamos lá. Deixa eu reproduzir essa tabela de endereçamento lá no material. E aí fica como uma espécie de uma mini documentação, sem muito critério de formatação, tá?
Depois eu vou colocar isso aqui lado a lado. É mais fácil de responder. Aliás, por questão de tempo, são 10h10. Vou fazer o seguinte. Eu vou responder aqui mesmo, só para vocês acompanharem. Depois eu passo para o material. Cadê? Ah, não. Estava no mesmo... eu vou ter que fazer isso aqui mesmo. Está no mesmo material. Eu vou copiar as diretrizes e eu vou colocar lado a lado para depois a gente comparar. Então, a etapa 3, documentar o esquema de endereçamento para preencher, e as diretrizes são essas aqui, ó. As diretrizes são essas. 4 diretrizes. Então, olha só. Isso aqui. Vamos voltar aqui, ó, para vocês perceberem. Então, o que se pede? Ó? Atribua os primeiros endereços IP utilizáveis a R1 para os dois links LAN e o link WAN. Então, eu quero pegar o primeiro endereço IP utilizável de cada bloco para atribuir para o roteador 1 nos dois links de rede local e o link WAN. Então, entendam bem que está sendo pedido, está sendo determinado aqui, é uma determinação, tá? Eu tenho que usar o primeiro endereço IP utilizável, né, para o roteador 1. Aí eu volto aqui um pouquinho, olha, o roteador 1 teve associada a sua interface Giga 00, essa interface aqui, ó, a subrede 192.168.100.0. Pela primeira diretriz, fala que é para poder atribuir para esse roteador, para essa interface, o primeiro endereço utilizável. O primeiro endereço utilizável dessa subrede, nós vimos aqui em cima. É o 92.168.100.1. Então, é isso aqui que ele está pedindo para colocar para a interface Giga 00 do roteador 1. E para Giga 01? Para Giga 01, nós associamos a subrede final 32. O primeiro utilizável tem que ser colocado para o roteador. É o IP final 33. Outra coisa que foi solicitada, na primeira diretriz ainda, que o primeiro endereço do link WAN é dele, é do R1. Então, o link WAN foi esse bloco aqui, que a gente associou, e foi dito que o primeiro endereço desse bloco vai ficar para o roteador 1, é o 129. Então, eu estou construindo aqui um plano de endereçamento baseado na máscara que eu defini, as subredes produzidas a partir dessa máscara e as diretrizes. Em alguns casos, pessoal, eu tenho liberdade para tomar decisão a respeito de endereços que eu vou utilizar na minha rede. Em outros casos, principalmente se você fizer parte de uma equipe, de uma equipe de redes, de uma empresa grande, existem diretrizes que às vezes são apresentadas para que não haja confusão com relação à configuração de endereço IP. Tá? E aí você tem que seguir a diretriz interna da empresa. Então, só deixar claro, essas diretrizes aqui não são regras. Não está escrito em lugar nenhum que tem que ser o primeiro endereço utilizável para o roteador, por exemplo. Não está escrito em lugar nenhum. Mas você pode ter isso como uma regra interna de uma empresa. E isso facilita a manutenção. A segunda diretriz. Atribua os primeiros
endereços IP utilizáveis a R2 para os links WAN. E atribua o último endereço IP utilizável para o link WAN. Então, o R2 está ligado a duas redes locais, e para essas duas redes locais, solicitou-se o uso dos primeiros endereços IP de cada bloco. Então, olha só, o R2 na interface giga00 deve utilizar o primeiro endereço desta subrede aqui. O primeiro. O primeiro é o 65. Para a interface giga01, deve-se utilizar o primeiro válido dessa subrede aqui. 97. E para a interface WAN, é para usar o último endereço IP associado. Então, associou-se essa rede aqui. O primeiro a gente usou aqui. Poderia usar o segundo? Poderia. Poderia colocar o segundo aqui, 130. Mas não foi isso que está escrito na diretriz. Não é isso que está escrito na diretriz. Está falando para usar o último. E qual é o último? O último nós anotamos aqui, ó. Rede 128, o último é o 158. Quando está anotado, eu não preciso ficar pensando. É só aproveitar o que está lá já. Pronto. Então, preenchi aqui parte da minha tabela de endereçamento. O que mais que a diretriz fala? Atribua os segundos endereços IPs utilizáveis aos switches. Tá? Então, o switch 1, ele está na primeira subrede, na subrede 0. Tá? Então, o segundo endereço IP é esse de final 2. O switch 2 está nessa rede aqui, ó. O segundo endereço IP é o 34. O switch 3 está nessa rede aqui, ó. O segundo endereço IP é o 66. O switch 4 está nessa rede aqui. E o segundo endereço IP é o 98. Atribua o último IP utilizável aos hosts de cada rede. Então, o PC1 está nessa rede aqui. O último utilizável dessa rede, primeiro aqui, ó, é o 30. Então, vai ser o endereço IP dele. O PC2, nessa rede aqui, ó, o último utilizável é o 62. O PC3 está nessa aqui. O último utilizável é o 94. E o PC4 está nessa daqui. Cujo último utilizável é o 126. Tá? Pronto. Montei a minha tabela de endereçamento baseada nas diretrizes e na divisão que eu estabeleci. Tá? Tem outras coisas na tabela para configurar? Tem. Máscara de subrede. A máscara de subrede é /27 para toda tabela de endereçamento. Tá? Mas aqui eu tenho que colocar no formato ponto decimal. Então, é 255, 255, 255.224. Tá? Isso aqui. Toda a minha tabela. Toda a minha tabela. A última coluna, o gateway padrão. Bom, no caso de roteadores, gateway padrão não se aplica. Não se aplica. Tá? Eu não tenho gateway padrão de roteador. Não tenho gateway padrão de roteador. Para switches e PCs, aí se aplica. Então, por exemplo, esse switch aqui, ele está na primeira subrede. Qual será o gateway padrão do switch 1? Qual é o roteador, né, que está atendendo a rede do switch 1? R1. O R1. Switch 1, ele está sendo atendido pelo R1. Mas, para informar o gateway padrão, tem que colocar o endereço IP. 92.68.100. alguma coisa. O R1 tem 3 endereços IP. 3. Qual desses 3 endereços IP eu utilizo como gateway padrão do S1? 1. Final 1.
né, é o endereço IP dos 3 endereços que o roteador tem. Eu vou usar o endereço IP que pertence à rede IP do S1. Ou seja, esse aqui. Tá? E aí o raciocínio análogo eu utilizo para os outros switches. Antes disso, esse PC1 está na rede do switch 1. Portanto, o gate padrão dele também será final 1. Tá? E aí eu uso esse raciocínio de forma análoga para os outros dispositivos. Então, switch 2. O switch 2 também depende do R1. Também terá como gate padrão o R1. Tá? Só que usando uma outra interface. Interface Giga 01. Então, vou usar o 33 aqui. Ó. A mesma coisa vale para o S2. Gate padrão 33. E o switch 3? O switch 3, ele depende do R2. Interface Giga 00 do R2. Então, Giga 00 do R2, esse é o gate padrão do switch 3 e do PC3. Finalmente, o switch 4, ele está ligado ao roteador 2 pela interface Giga 01. Então, esse endereço IP será o endereço de gateway do dispositivo. Pronto, montei minha tabela de endereçamento. Com ela em mãos, eu posso ir para o meu Packet Tracer e configurar os dispositivos de uma forma muito mais tranquila, sem ter que me preocupar com raciocínio acerca de qual endereço IP pertence a qual subrede, se ele é válido, se ele não é válido, se ele é o primeiro, se ele é o último. Eu não tenho que me preocupar com isso mais. Por quê? Porque eu já preenchi a minha tabela de endereçamento, agora é só basicamente copiar esses endereços, né? Ou utilizar esse endereço de forma real nos dispositivos. Tá? Então, na hora de configurar o PC1, eu não tenho que ficar pensando. Né? Eu vou lá e faço a configuração. Deixa eu ver o que ele está pedindo para fazer aqui. Na parte final do exercício. Está aqui. Caramba. Então, na parte final, o que eu tenho que fazer? Configurar. Agora é a parte de... Agora que eu vou botar a mão na massa de fato. Né? Então, o que eu fiz até agora foi o raciocínio acerca do projeto de endereçamento IP da minha rede. Isso é importante ser feito. Tá? E é importante deixar isso documentado, para que depois eu não crie confusão no sentido de colocar o mesmo endereço IP para 2 dispositivos diferentes, o que causaria problemas de comunicação. Tá? Então, a maior parte do endereçamento IP já está configurada assim. Então, quer dizer que o exercício já veio com o endereço IP configurado. Execute as etapas a seguir para concluir a configuração. Então, ele pede: configure o endereço IP nas interfaces LAN de R1. Então, ele quer que eu configure o endereço IP somente nessas 2 interfaces aqui, ó, do R1. Tá? Eu vou tirar isso aqui. Aí fica melhor para a gente poder enxergar. Então, eu vou configurar endereço IP na interface roteador. Vamos ver se vocês se lembram como é que faz. Eu vou lá na minha linha de comando. Qual comando que eu dou aqui, vocês lembram? Para iniciar o processo de configuração do R1? Enable. Enable. Muito bem. E depois? Dá para ser conft. Exatamente. Configure terminal ou conft. Agora, para configurar a interface Giga 00. Aí interface. Uhum. Aí pode ser G0/0. Isso, o nome dela. Beleza. Entrei no modo de configuração de interface. Eu quero... Bom, tá vendo que tá vermelhinho? Eu quero habilitar, eu quero ativar ela. Como é que eu faço? Digita no shutdown. No shutdown. Muito bem. E olha só, já sumiu o vermelhinho. Agora, eu vou colocar o endereço IP. Qual comando que eu vou utilizar para colocar o endereço IP nessa interface? IP address. IP address. Né? Agora, o endereço IP. Então, assim, agora vem aquele momento, assim, nossa, e agora? Qual endereço IP que eu coloco aqui? Tem que ficar pensando, tem que ficar analisando? Não. Eu vou lá na minha tabela de endereçamento, eu já pensei nisso. Então, simplesmente, olha, eu estou configurando a interface Giga 00 do roteador 1.
Qual IP que eu vou colocar? Esse IP aqui, ó. Eu não tenho que ficar pensando. Não tem que ficar pensando. É esse endereço IP aqui, ó. Né? E qual a máscara? Não tem que ficar pensando também, não. É essa máscara aqui, ó. 255, 255, 255, 224. Pronto. Pronto. Configurei o endereço IP da interface giga 00 do roteador 1. Tá bom. Agora, eu vou para outra interface. A giga 01. Mesma coisa. No shutdown, para ativá-lo. E o endereço IP. Tá? Só que o endereço IP, olha só, qual é o endereço IP da interface giga 01? É esse aqui, ó, 33. Eu já pensei nisso, eu já planejei isso. Né? E a máscara é a mesma. Então, o que eu fiz lá? Eu dei setinha para cima, para pegar o histórico dos comandos. Está aqui o comando que eu tinha digitado agora há pouco. A máscara é a mesma. A máscara é a mesma. Peraí que eu fiz besteira aqui. A máscara é a mesma. Eu vou simplesmente trocar aqui o final do endereço, que é 33, né? 33. Pronto. Configurei o endereço IP das duas interfaces do roteador 1. Está ativo. Tá? Ele provavelmente deve ter pontuado. Olha lá, ele pontuou, né, de 30 pontos, já fiz 14 com isso aqui, porque é pouquinha coisa para poder fazer. O que mais que tem que ser feito? Configurar o endereçamento IP no switch 3, incluindo o gateway padrão. Então, vamos lá. Como é que eu configuro o endereço IP no switch? Eu acho que eu não falei isso para vocês, né? Eu vou entrar no switch 3, que é o que ele pediu. Switch 3. Eu vou lá na linha de comando. E para poder entrar no modo de configuração de um switch, é a mesma coisa que o roteador, no caso da Cisco, né? Switches e roteadores da Cisco. Enable, configure terminal. Tá? Para configurar o endereço IP no switch, é importante dizer o seguinte: eu não configuro numa interface física. O switch ele é diferente do roteador. Então, para eu configurar o endereço IP, eu tenho que configurar numa interface virtual. Né? A interface virtual é chamada de VLAN. E a VLAN padrão que existe nos roteadores da Cisco é a VLAN 1. Tá? Então, simplesmente, a diferença é que ao invés de acessar uma interface física, eu acesso uma interface virtual. E para configurar o endereço IP, o comando é o mesmo, IP address. Tá? IP address. Para o switch 3, vamos lá na tabela de endereçamento, eu atribuí o endereço 66. Tá vendo? Não preciso ficar pensando. É só pesquisar. E tendo isso aqui em mãos fica mais fácil. A máscara 255, 255, 255, 224. Configurei o endereço IP para o switch. Mas ele fala na atividade que, além, que eu tenho que me preocupar também com a configuração do gateway padrão. Tá? Vocês já viram como é que configura gateway padrão para um switch? Vocês já viram? Um switch da Cisco? Algum comando IP default gateway, não é? Alguma coisa assim? Exatamente esse comando. IP default gateway, tá? E aí eu vou colocar aqui à frente, né, o número IP do gateway padrão do switch. Ó, switch 3, quem é o gateway padrão dele? Eu vou lá de novo, né, na minha tabela de endereçamento. Switch 3, o gateway padrão é esse carinha aqui, ó. Copiei. Paste, colei. Pronto. Configurei o gateway padrão. Tá? Já pontuei mais um pouquinho, ó, 23 de 30. Etapa 3, configurar o endereço IP de um PC, o PC4. Né? O PC4, de acordo com o nosso planejamento, ele tem o endereço IP final 126, com a máscara 224 e o gateway padrão 97. Então, vou pegar aqui o PC4, tirar isso para cá. Vou na aba de configuração não, desktop, IP configuration. O número IP dele vai ser final 126.
lembrando, quando eu clico aqui, ele calcula uma máscara automaticamente, né? Como que isso é feito? Baseado na classe do endereço IP. Como é endereço classe C, ele coloca uma máscara típica de classe C. Nesse momento, nós temos que lembrar, ficar atentos que eu tenho que alterar a máscara, né? 224. E o gateway padrão, default gateway, é o que está aqui, é o final 97. Pronto, configurei o meu PC4. Né? Era só isso que era para fazer. Faltou alguma coisa. Ele não me deu a pontuação máxima. Configurando o endereço IP PC4, incluindo o gateway padrão. Eu fiz isso. Não ficou correto? Vamos ver, então, o que foi que eu deixei de fazer ou fiz de maneira incorreta. Acho que tem que fazer ping, professor. Se não fizer o ping... Aqui, ó. Eu vou fazer o ping ainda, Gabriel. Mas o ping, normalmente, ele não entra na pontuação do packet tracer, tá? O que faltou aqui, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Port status incorreto. Acho que tá pequenininho para vocês aí, né? Dá para ver. Tá escrito aqui, ó. Port status incorreto. É a única coisa que tá errado, né? O que significa isso? Assim como eu tinha que fazer assim como eu fiz o no shutdown para as interfaces roteadoras, eu esqueci de fazer para VLAN switch, tá? Eu também tenho que fazer isso. Vou voltar no switch 3, vou voltar lá na VLAN, interface, VLAN 1, e vou fazer o comando no shutdown. Que faltou fazer. Tá? Agora deu os 30 pontos. Tá? Na etapa 4, ele pede para testar a conectividade, que é para poder realmente você saber que a configuração foi feita com êxito. Tá? Ou não, se você tiver feito errado. Mas como deu 30 pontos aqui, supõe-se que está tudo correto. Então, vamos lá. Você pode verificar a conectividade de R1, S3 e PC4. Né? Então, eu posso pegar, por exemplo, PC4 aqui, ó, e vou fazer um ping nos que eu configurei. Então, por exemplo, vou chegar aqui, ó, e vou fazer um ping no S3 que eu configurei. O S3 tem endereço IP final 66. Vou fazer um ping nesse cara aqui. Ping. E aí? Vamos ver. Eles estão em redes, em segmentos de rede diferente, então é normal perder os primeiros pacotes, tá? Mas observem que eu tive êxito nos dois últimos. Se eu repetir, como agora já descobriu endereço ARP e tudo mais, agora fica mais fácil dele, fica mais rápido para ele poder responder. Beleza. Outro que eu configurei foi o roteador, né? Roteador 1, nas duas interfaces, para poder ping nelas, nas duas interfaces. Ping. Respondeu. E vou fazer o ping na outra interface, 33, que eu configurei. Respondeu. Tá? Bom, eu fiz seguindo a recomendação de pingar, de testar apenas esses elementos. Mas é legal, é interessante que vocês façam ping de todo mundo em todo mundo, para verificar se a comunicação está acontecendo. Tá? Alguma dúvida com relação a esse exercício? Basicamente, o que vocês vão fazer na lista de exercício é um planejamento semelhante a esse aqui, tá? Só que não tem o packet tracer para você montar e configurar. É só anotar o planejamento, tá? Ficou claro isso para vocês? Alguma dúvida com relação a esse exercício? Nenhuma? Recomendo também que vocês, tendo um tempinho, tentem fazer este exercício também que eu acabei de realizar, né? Para certificar que vocês entenderam bem cada passo, cada decisão que eu tomei aqui, tá bom? Bom, acho que não tem dúvidas, então, são 10h30 já, 10h32, na verdade. Então, pessoal, boa noite, bom final de semana, e a gente se vê, a gente se fala aí na próxima quarta-feira.